Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 1 do curso de Análise Sintática 3, o estudo da pontuação. Primeira aula do curso. E como eu sempre faço, na nossa primeira aula, eu farei uma introdução ao estudo da pontuação. Antes, porém, aquele recado para quem ainda não está inscrito no canal. Eu vou pedir para que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente, a mim só resta agradecer de coração. Introdução ao estudo da pontuação. Muito importante dizer aqui para vocês que a pontuação, pessoal, ela existe para que a gente possa expressar os mais variados sentimentos na escrita, pessoal. Não é na fala. Na fala é muito simples. Vocês estão me vendo agora e vocês conseguem perceber pela minha expressão, pela minha entonação, o que eu quero passar para vocês, né? Já na escrita não, na escrita é diferente, a gente está na era dos e-mails e eu tenho recebido tantos e-mails. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa que era uma pergunta e eu fiquei sem saber se era uma pergunta ou se ela estava fazendo uma afirmação, né? Por quê? Porque não tinha um ponto de interrogação no final. Isso é na escrita, eu não conheço a pessoa, nunca a vi na vida e ela me manda um e-mail sem um ponto de interrogação. Eu digo, bom, ela está fazendo uma afirmação. Enfim, eu não sabia se era uma pergunta ou se era uma afirmação, para que vocês vejam como a falta da pontuação ou uma pontuação inadequada causa transtornos na escrita, né? Na fala não, na fala tudo se resolve. Outra pessoa consegue ver até o que você está sentindo, se ela está na tua frente. Às vezes até por telefone mesmo, ela não está na tua frente, mas pelo teu tom de voz, pela tua entonação, ela sabe se está fazendo uma pergunta, por exemplo. Se você está espantado, não precisa colocar colocar um ponto de exclamação para dizer que eu estou espantado. Não, isso tudo a gente faz na escrita. Então eu tenho aqui no quadro 6 estruturas, na verdade 3 pares, né, de estruturas. Por que eu coloquei isso aqui? São iguais, são iguais, são iguais. Para que vocês percebam que a vírgula, no caso aqui, né, faz toda a diferença. A pontuação faz toda a diferença. Aqui no primeiro par, por exemplo, eu poderia colocar uma vírgula ali. E nesse caso, eu estaria dizendo para a pessoa parar. Ou seja, né, não, pausa, espere, pare. Agora aqui embaixo eu já estou dizendo para a pessoa não esperar, para ela seguir adiante. Ou seja, não espere. Olha o ponto lá no final de exclamação. Aqui eu estou dizendo para ela continuar e aqui eu estou dizendo para ela parar. É quase que a mesma estrutura. A única diferença aqui é a vírgula, que já muda totalmente o significado. Isso, no caso, da escrita, porque na fala a pessoa vai perceber que eu fiz uma pausa ali. Quando eu digo não, espere, a pessoa percebe. Pelos meus gestos, pelo meu tom de voz, enfim. Mas na escrita, isso aqui fica comprometido. Se eu não coloco aquela vírgula ali, eu estou dizendo para ela continuar, né? E aqui no nosso segundo par, vamos perder nada, foi resolvido. Se eu colocar a vírgula aqui, eu estou dizendo que perderam tudo. Ou seja, vamos perder, vírgula. Nada foi resolvido. Olha que interessante. Agora, se eu colocar a vírgula depois da palavrinha nada, eu já estou querendo dizer que resolveram o problema. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha que interessante a questão da pontuação na escrita. Aqui embaixo, se eu não coloco vírgula nenhuma, eu estou querendo dizer que não querem saber. Não queremos saber. Ponto. Agora, se eu colocar uma vírgula depois do não, eu já estou querendo dizer o que eu quero saber sim. Não. Queremos saber. Olha que interessante. Pessoal, eu coloquei isso aqui para que vocês percebam a importância da pontuação. Claro que são sinais aqui de pausa, porque os sinais são divididos aí em sinais de entoação, ou de entonação, que é a mesma coisa, e sinais de pausa. Sinal de pausa seria a vírgula, tá ali, que já modifica totalmente o texto como a gente viu. Não, espere, ou não espere. Tem significados diferentes, a gente acabou de ver. E um sinal de entoação seria o ponto de exclamação. Interrogação também, né? É um sinal de entoação.
Como eu falei para vocês, eu recebi um e-mail que eu não sabia se era uma pergunta ou se era uma afirmação. Se não tem ponto de interrogação, a pessoa está fazendo uma afirmação, porque é na escrita, né, pessoal? Os sinais de pontuação, eles valem para a escrita. Na fala, não há o porquê de ter sinais de pontuação. A gente percebe, tá? Pois bem, eu tenho aqui no quadro 2 regras de pontuação. A primeira é essa aqui, ó. Usa-se o ponto de interrogação ao final de perguntas. É uma regra básica. Na 2ª série as crianças já aprendem isso aqui. E elas conseguem entender o que é uma pergunta. Elas já são capazes. Embora muitos adultos não coloquem, como eu falei para vocês. Mas é uma regra básica. E aqui embaixo eu já tenho uma regra de pontuação que exige conhecimentos. É isso aqui, obviamente, que vai cair num concurso. Usa-se a vírgula para separar elementos de mesma função sintática coordenados entre si. Nós não estudamos tudo que estudamos até agora à toa. Você já sabe o que são elementos de mesma função sintática coordenados entre si. Nós estávamos vendo isso anteriormente, tá? Então, obviamente, que a gente vai começar a estudar esse tópico aqui, o tópico B. Mas esse aqui, né? Para alguns desavisados, já vou dizendo, é importante colocar o ponto de interrogação aí, tá? Existem 2 maneiras de se estudar, né? 2 caminhos, digamos assim, de se estudar o estudo da pontuação. Eu, obviamente, né, acredito muito no que eu vou fazer com vocês. Nós estudamos estudamos a pontuação entre os termos da oração e estudamos a pontuação entre as orações. Por isso que nós estudamos primeiro os termos da oração, depois as orações. Ou a pontuação do período simples e pontuação do período composto, a mesma coisa. Quando a gente vai estudar a pontuação entre os termos da oração, obviamente que eu tenho que saber o que são termos da oração, os essenciais, os integrantes e acessórios, né? Como a gente viu, ou essenciais, acessórios e integrantes, enfim. Sujeito, predicado, advérbio, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, todos os termos da oração. Se vocês não sabem, vai ser difícil de pontuar o texto. É por isso que a gente estava estudando isso aqui até agora, né? E a pontuação entre as orações. Aí eu tenho que saber que são orações coordenadas, subordinadas e reduzidas. Não estudamos isso aqui à toa. Obviamente que eu vou passo a passo na minha didática, então nós veremos primeiro a pontuação entre os termos da oração, para depois vermos a pontuação entre as orações. Acredito que seja mais fácil, didaticamente falando, tá? E a primeira coisa que a gente tem que saber, em se tratando de pontuação entre os termos da oração, é que existe na língua portuguesa o que nós chamamos de ordem direta dos termos, ou ordem canônica, como alguns teóricos gostam de citar. Ou seja, uma oração, em geral, ela vai se apresentar primeiro o sujeito, termo 1, depois o verbo, termo 2, depois o complemento do verbo, termo 3, que pode ser o predicativo do sujeito também, já vamos falar disso, e lá no final o termo 4, que é o adjunto adverbial. Essa é a ordem direta da oração na língua portuguesa. Em geral, as orações aparecem assim. Paulo chutou a bola na vidraça. Nós temos os termos ali. Ó, Paulo chutou a bola na vidraça. Termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. Já falamos disso aqui. Gravem que vai ser muito importante. Sabe por quê, pessoal? Porque esses termos aqui, eles podem aparecer repetidos. Apareceram repetidos, já começa a mexer com a minha pontuação, tá? Pode aparecer sujeito, 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 verbo, complemento do verbo, complemento do verbo, complemento do verbo, adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial. Isso pode acontecer. Ou então núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto direto. Olha o que acontece aqui. Termos repetidos. Paulo e Maria. Isso tudo é o sujeito. É o termo 1. Mas eu posso dizer que eu tenho um em um núcleo do sujeito, digamos assim. Tá? Jogaram é um verbo, termo 2, né? E aí pode aparecer a bola, o tênis e o apito. Objeto, 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 digamos assim. Ou núcleos do objeto, porque isso tudo aqui é o objeto. Mas tem um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui. Mas se tivesse um só, seria só um termo 3. Tá? Isso aqui já mexe com a pontuação. E lá no final, hoje, na vidraça. Adjunto adverbial de tempo e de lugar. Ou seja, 4 e 4. Já começa a mexer com a pontuação. Vai aparecer na ordem direta um termo só.
na ordem direta, vários termos. Ó, eu já tenho que colocar uma vírgula aqui. Por quê? Porque objeto, objeto, objeto. Núcleo, núcleo, núcleo. Coloquei a vírgula aqui. Mas percebo que aqui não tem vírgula, tá? Tá ali uma vírgula e aqui, ó, aqui tem uma vírgula também, né? Tá ali, eu posso colocar essa vírgula aqui, sem problema algum. E aqui eu tenho um E, né, que substitui uma vírgula, e aqui eu tenho outro E, que substitui a vírgula também. Por que eu coloquei as vírgulas aqui, professor? A nossa primeira grande regra de pontuação. Gravem essa regra. Usa-se vírgula para isolar termos de mesma função sintática. A vírgula está aqui, mesma função sintática, objeto, mesma função sintática, objeto. Aqui no final não precisa, eu utilizo um E. Isso aqui a gente aprende lá na segunda, terceira série. Mesma função sintática, adjunto adverbial, adjunto adverbial. Eu posso separar. Usa-se vírgula para isolar termos de mesma função sintática, tá? Agora percebo que não tem vírgula aqui. E também não tem vírgula aqui, entre o sujeito e o verbo. Prestem atenção nisso. Mas enfim, quando está na ordem direta, eu não posso colocar vírgula nenhuma, que é erro. Por isso que não tem vírgula aqui. Não é só Paulo chutou, cansei, vírgula. Não. Existem regras para a pontuação. E eu posso isolar termos de mesma função sintática. E lá no final eu coloco um E, que substitui a vírgula. Senão o texto fica cheio de vírgulas. Agora, olha aqui o que acontece. Paulo, Pedro, João e Maria. Agora eu tenho 4 núcleos de um único sujeito. É como se fosse um, tá? Jogaram o nosso termo 2 e agora eu tenho a bola, o tênis, o apito e a mochila. Agora eu tenho 4 termos 3. O que eu vou fazendo? Ó, vírgula, vírgula. Termos de mesma função sintática, digamos assim. Nome, 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 núcleo, núcleo, núcleo. Né? E no final eu coloco um E. Mesma função sintática, mesma função sintática, mesma função sintática. No final eu coloco um E. Mesma função sintática. E aqui eu não coloco. Por quê? Porque está na ordem direta. Esse aqui é o termo 4. Mas aqui é a mesma função sintática, a mesma função sintática. Aí eu isolo com as vírgulas. Perceberam por que eu estou colocando as vírgulas? Porque existe, ó, sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Porém, em termos repetidos. As vírgulas começam a aparecer. Porque eu uso a vírgula para isolar termos de mesma função sintática. Gravem isso. Vai ajudar bastante vocês, tá? Essa é uma aula de introdução, a gente vai ver isso ainda futuramente, nas próximas aulas, tá? Paulo comprou a bola nas lojas americanas. Agora a gente vai ver um outro item da pontuação que pode, se vocês não prestarem atenção, atrapalhar bastante vocês, mas que costuma acontecer também. O que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Ordem direta, não cabe vírgula nenhuma aqui. Tá? Não tem termos repetidos, sem vírgula. Agora, se eu colocar Paulo, que é o nosso termo 1, sujeito, comprou, o nosso termo 2, a bola, o nosso termo 3, e mudar o nosso termo 4 lá para o início, percebo que ele continua sendo 4, ele não virou 1. Tá? Ele saiu daqui e se deslocou. Nesse caso, eu coloco uma vírgula aqui. Mexeu com a ordem direta, colocou numa ordem indireta, digamos assim, já tem que prestar bastante atenção. Na ordem direta, não coloca vírgula, mas mexeu com essa ordem e vocês viram, a gente viu isso. O adjunto adverbial e o vocativo pode aparecer no final, no início e no meio. Olha um exemplo do adjunto adverbial aqui aparecendo no... Ó, tá lá, né? Aparecendo no meio. Paulo, termo 1, comprou o termo 2 e aqui a bola, o nosso termo 3. E aqui no meio, o nosso termo 4. Daí eu tenho que isolar por vírgulas, uma vírgula aqui e outra vírgula aqui. Ele pode aparecer no final, no início e no meio. Quando isso acontecer, tirei ele do final, coloquei no início ou no meio, eu já tenho que prestar muita atenção. A gente vai ver mais adiante o tamanho dos advérbios, que vão influenciar bastante se vai ter vírgula ou não, se é facultativa. Nesse caso tem, são grandes, tá? Tem pequenos, médios e grandes. A gente vai ver futuramente. Mas por hora, prestem atenção, que se eu mexer com a estrutura direta, eu já tenho que ver o que vai acontecer. Ó, agora está no meio, tá? Se eu abro a vírgula, eu fecho ela também. Para isolar, né? Ó, tá ali, ó. Usa-se vírgula para isolar termos deslocados agora. Tá? Não é mais de mesma função sintática. Mais uma regra que vocês acabaram de aprender. Claro,
óbvio que a gente tem que saber o que é um sujeito, tem que saber reconhecer o sujeito, né, essa altura do campeonato. Os tipos de verbo, nós já estudamos um por um, são todos esses tipos aqui, o complemento e o predicativo, tá? Porque o que vai aparecer na posição 3 aqui pode ser complemento do verbo, ou seja, o seu objeto, ou então o predicativo, que não é um complemento do verbo. O predicativo se refere ao sujeito e não ao verbo, tá? Importante dizer isso para vocês. E lá no final, o nosso termo de número 4. 1, 2, essa é a ordem direta, tá? Mexi com isso aqui, ó, ordem direta, sem vírgula. Não tem vírgula. Agora, ordem direta, mexi, coloquei, troquei isso aqui, já tem que prestar bastante atenção, porque pode modificar a pontuação. Eu coloquei o asterisco aqui no predicativo, porque ele é parecido com o termo 1, 2, 3, sujeito, verbo, complemento do verbo, mas é sujeito, verbo e predicativo. Ele vai aparecer aqui no termo 3 também, tá? Gravem isso, que essa informação que vai ajudar bastante vocês. E gravem os tipos de verbo. Se você sabe todos os tipos de verbo, você sabe o que vem depois, fica fácil de pontuar. Tá aí, ó, todos os tipos de verbo, que é o nosso termo 2. Se eu sei o termo 2, é fácil de pontuar. Paulo jogou a bola. Jogou o verbo transitivo direto, a bola, objeto direto. Eu sei que eu não posso colocar vírgula nenhuma aqui, porque está na ordem direta. Paulo jogou a bola, termo 1, 2 e 3, né? Paulo precisa de ajuda, termo 1, 2 e 3. Precisa é verbo transitivo indireto, de ajuda objeto indireto, né? Paulo deu a bola para Maria. O que eu tenho agora? O deu é um verbo transitivo direto e indireto, então eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Objeto direto a bola, objeto indireto para Maria. E aqui na D eu tenho um verbo, tá lá, intransitivo. Ó, Paulo saiu, vocês sabem que ele saiu. Você vai perguntar para onde, ou que horário, depois do meio-dia. No caso aqui eu tenho um adjunto adverbial, tá? E aqui embaixo, uma estrutura que é sujeito, verbo, né, e predicativo, que é parecido com a estrutura 3, como a gente viu, né? Sujeito, verbo, com essa aqui, sujeito, verbo, complemento do verbo. Só que é sujeito, verbo e predicativo, que se refere a Paulo, né? Mas a gente vai usar na posição 3, esse feliz aqui, digamos. Verbo de ligação agora, tá? Olha lá, predicativo do sujeito, como a gente viu ali. Tá ali 1, 2 e 3, tá? Sem vírgula nenhuma. 1, 2, agora eu tenho dois termos 3, porque é objeto, objeto. E eu poderia colocar aqui no final um termo 4, se eu quisesse, tá? Mas tá na ordem direta também. Aqui é não tem mais nada, acabou. É isso mesmo, tá? Poderia colocar um termo 4 ali, tá? Aqui, né, para prestar atenção, que é sujeito, verbo e predicativo, que é parecido com esse, 1, 2, 3. Então nós usaremos como 3 o complemento e o predicativo também. Lembrei, era isso que eu ia falar, tá? Então não é muito difícil, né, pessoal? Não é muito difícil. Vamos ver agora o que eu não posso fazer em pontuação de jeito nenhum diante de tudo aquilo que eu falei para vocês. Paulo e Maria, 1, jogaram, né? Verbo, 2, 3, 3, 3, objeto, 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 digamos assim, embora isso tudo seja objeto. E aqui no final hoje, na vidraça, 4 e 4. Olha que interessante. Por que eu não posso colocar a vírgula aqui? Porque isso aqui é o sujeito e isso tudo aqui é o predicado. E a vírgula não separa o sujeito do predicado. Outra grande regra de pontuação. As pessoas fazem muito isso aqui. Então essa vírgula aqui está separando o sujeito do predicado. Não pode isso, de jeito nenhum. Não é assim, Paulo e Maria, cansei e vou colocar uma vírgula. Não pode separar o sujeito do seu predicado. Assim como a vírgula também não separa o verbo do seu complemento. Essa vírgula está separando o verbo do seu complemento, que é isso aqui, ou dos seus complementos, digamos assim. Então essa vírgula está errada, ou se eu tirasse essa e deixasse só essa também estaria errado, né? E aqui também não. Por que não? Hein? Porque, ó, tá na ordem direta. Ó, separa adjunto adverbial de ordem direta. Então, se tá aqui, né, aqui sim, aqui eu poderia colocar uma vírgula, porque daí está separando elementos de mesma função sintática. Mas aqui está na ordem direta, não há necessidade de colocar essa vírgula aqui. Gravem isso também que vai ser bem importante para vocês. Então são 3 vírgulas aqui erradas. Tudo para dizer para vocês que eu não posso colocar a vírgula onde eu quiser. Não é assim que funciona. Existem regras de pontuação. Tá aqui, ó. Agora tá certinho. Paulo e Maria jogaram a bola, o tênis e o apito hoje na vidraça. Paulo e Maria jogaram a bola, o tênis, o apito hoje na vidraça. Tá aqui. Agora, onde é que eu posso colocar vírgula segundo tudo isso que eu falei para vocês? Aqui,
separar termos de mesma função sintática. Aqui não, porque tem um E, né? Separa termos de mesma função sintática. E posso colocar uma aqui também, separando termos de mesma função sintática. Então essas vírgulas são corretas. Eu devo colocar essas vírgulas aqui, são obrigatórias, na verdade, né? E depois aqui no final eu coloco um E, né? E eu acho que é só esse E ali que substitui a vírgula. Não precisa colocar mais uma vírgula ali. Só se eu colocasse uma vírgula e ponto. Ah, já comecei a viajar. Deixa para os próximos capítulos, tá, pessoal? Então, né, ali coloquei os E's, não precisa colocar, né? E terminamos a nossa aula de introdução. Acredito que não tenha ficado difícil para vocês, né? Se vocês estão estudando os termos da oração e as orações, estão me acompanhando há bastante tempo, não ficou difícil. Agora, se você pegou essa aula, né, com o bonde andando, como diz o outro, pode ser que tenha ficado difícil sim, tá? É um conteúdo realmente que exige muito conhecimento de língua portuguesa, tá? Se você não está inscrito no canal, eu vou pedir, obviamente, para que se inscreva. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.